de coração, Vamos iniciar o nosso estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao meu Altíssimo, ao meu Cristo, por nos permitir mais um dia de vida, por nos permitir de estarmos mais um dia aqui, para dar assim a continuação nos estudos bíblicos da palavra do nosso Altíssimo. Também quero agradecer a todo telespectador, a todos nossos queridos ouvintes, nossos queridos irmãos, irmãs, a todas as pessoas que já participam no nosso canal lá no YouTube, agradecendo a todos vocês e pedindo a todos vocês que divulguem o nosso canal, para os irmãos, para as irmãs, divulgue para a sua família, para os amigos. Não se esqueça de divulgar o canal, o nosso canal lá no YouTube. O programa Guarda no Teu Coração tem como intuito fazer estudos bíblicos. Nossa programação é somente estudos bíblicos. E o nosso objetivo fundamental do programa Guarda no Teu Coração é um alerta à humanidade. Um alerta à humanidade. Esse é o nosso objetivo do nosso programa, tá bom? É um alerta à humanidade. Pela qual quero continuar agradecendo a todos aqueles que já se inscreveram no canal. Nós tivemos agora aproximadamente um mês que o canal está no ar, está lá no YouTube, um mês. Já temos mais de 150 visualizações. Quero agradecer todas essas pessoas que já fizeram as suas visualizações, que já estão conhecendo o canal nosso, no canal do YouTube. É muito importante para nós. Mas não se esqueça, compartilhe o nosso canal, divulgue o nosso canal. Outra coisa também importante, inscreva-se no nosso canal. Eu quero agradecer aos 11, nós temos 11 pessoas inscritas no nosso canal, é muito importante. Sempre estou agradecendo, quero agradecer essas 11 pessoas que já fazem parte do canal, juntinho com a gente. Também quero agradecer ao nosso querido Lucas. Lucas, ele é uma pessoa que faz parte da nossa programação, ele faz a sua participação no programa Guarda no Teu Coração. Ele é quem edita e posta esses vídeos. O Lucas, então, ele é uma pessoa responsável na parte de editar e de postar esses vídeos para vocês. Com certeza, nós vamos fazer cada dia mais o que é de melhor para vocês. Agradecendo sempre ao nosso Altíssimo por essa bênção maravilhosa, por esse amor que Ele tem conosco, através do seu Filho Cristo amado, e dar-nos essa oportunidade. Eu quero aqui iniciar os nossos estudos de hoje, será sobre o Seol ou Hades. Hoje nós vamos iniciar os nossos estudos bíblicos sobre Seol ou Hades. Esse é o nosso estudo. Mas eu quero fazer aqui voltar atrás nos estudos anteriores, continuar alguns itens dos estudos anteriores sobre o Espírito. Então eu quero aqui voltar um pouco atrás daqueles estudos sobre o Espírito. Eu quero justamente juntar o útil com o agradável. Essa é uma história, é um ditado, dizem, o útil com o agradável. Na realidade, não é só uma palavra dita. Eu quero voltar atrás, assim,
naqueles estudos bíblicos sobre o Espírito. Mas o nosso foco dos nossos estudos bíblicos será sobre o Seol ou Hades. E aqui quem vos fala é o apresentador do programa Guarda no Teu Coração, Eurocides, tá bom? Vamos conhecer primeiro se o Espírito permanece depois da morte física. Então, voltando atrás sobre aquela questão do nosso estudo sobre o Espírito, vamos conhecer primeiro se o Espírito permanece depois da morte física. Nós fizemos bastante versículos bíblicos sobre aquele assunto do Espírito. Nós estudamos sobre a existência do Espírito em nós ou não há existência do Espírito em nós. Foi esse estudo que nós fizemos. E hoje vamos conhecer primeiro se o Espírito permanece depois da morte física. Nós lemos lá em Gênesis capítulo 4:10. Gênesis capítulo 4:10 foi sobre a questão de Abel. Nós já fizemos esses estudos, já comentamos sobre esses estudos, mas é a primeira referência bíblica em Gênesis capítulo 4:10 sobre a questão da morte de Abel. Nós lemos lá em 1 Samuel 28:15, que foi a presença de Samuel quando ele se apresentou perante Saul. Em 1 Samuel 28:15. Em Salmos 146, Salmos, né? Salmos 22, recapitulando, né? O estudo sobre o Espírito. Em Salmos 22, 29, todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, os que não podem reter a sua vida. Então todos morrerão e todos terão que apresentar na presença do nosso Altíssimo. Então, na realidade, em Salmo 146, só recapitulando o nosso estudo anterior sobre o Espírito, em Salmo 146, em Salmos 146, 4, diz o seguinte: sai o Espírito e ele volta para a terra. Naquele mesmo dia aparecem os seus pensamentos. Naquele dia aparecem todos os seus pensamentos. Então sai o Espírito, o corpo físico volta ao pó e o Espírito permanece. Então a Bíblia, ela nos confirma através do nosso Altíssimo que todo ser humano tem o Espírito, corpo, alma e Espírito. O corpo físico desce ao pó e o Espírito permanece. Tá bom? Então nós estamos retificando um pouco a questão dos estudos que nós tínhamos falado sobre o Espírito. Mas hoje vamos falar sobre Seol Hades. Muitas vezes as pessoas acreditam que existe inferno. Mas nós temos muitas pessoas também que não acreditam em inferno. Então temos alguns que acreditam no inferno, outros não acreditam na existência do inferno. A Bíblia, ela nos relata que o inferno, ele existe. Por quê? Porque a palavra Seol significa um lugar infernal, um lugar de tormenta. A palavra Seol. A palavra Seol, ela se encontra no Antigo Testamento, dentre os 39 livros, e o Hades, a palavra Hades, ela se encontra dentro dos 27 livros do Novo Testamento. Então a palavra Seol, ela se encontra dentro dos 39 livros do Antigo Testamento.
E a palavra Hades, ela se encontra dentro dos 27 livros do Novo Testamento. Mas todas, tanto o céu como o Hades, são a mesma referência. Um lugar infernal, um lugar de tormenta. O céu, o Hades, significa o lugar das moradas dos espíritos. Então, por isso que eu quero juntar um pouco dos estudos anteriores do espírito em referência à questão do céu, do lugar infernal, do lugar de tormenta. Eu tinha dito que o inferno, ele passou a existir por causa de alguma coisa. Tem que ter algum motivo. Se o inferno existe, teria que ter um motivo da sua existência. Não é isso? Vamos ficar bem claro. Se o inferno existe, então tem que ter um motivo da sua existência. E se a Bíblia diz que ele existe, então tem um motivo da sua existência. Então nós sabemos que nós descobrimos, já estudamos dentro da palavra do nosso Altíssimo, que ele nos ensinou que nós temos um Espírito. Então foi aquilo que o anjo Lúcifer disse para Eva: você certamente não morrerá. E o Altíssimo disse para ela que ela morreria. A morte veio e sucedeu-se a primeira morte física. Mas o homem tinha algo a mais. Então foi isso que realmente o anjo Lúcifer tinha dito: você não vai morrer. Então o anjo Lúcifer estava de olho no espírito da pessoa. Porque se o espírito da pessoa é eterno, ele não deixa de existir, ele é eterno, então significa que ele estava visando o espírito da pessoa. Isso nós já aprendemos lá nos estudos. Mas por que a existência do inferno? Porque às vezes tem pessoas que acreditam no inferno e tem pessoas que não acreditam que existe o inferno. Nós vamos aprender tudo isso dentro da palavra do nosso Altíssimo. Em Números, né? Vamos para o livro de Números. O Seol, o Hades, significa o lugar das moradas dos espíritos. Em Números 16, 33. E assim eles e tudo que era seu desceram vivos ao Seol, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Então aqui já estamos dizendo, e assim eles e tudo que era seu vivos desceram ao Seol, lugar de infernal, um lugar de tormenta, mas físico. Está ligado a coisas físicas? Não está ligado nada a coisas físicas. Simplesmente eles pecaram contra o Altíssimo e levados ao Seol, lugar de tormenta, lugar infernal. Então vamos aprender por que existe o inferno. Em Salmos 49, em Salmos 49, 14. Como ovelhas são arrebanhados ao Seol, a morte os pastoreia, ao romper do dia, os retos terão domínio sobre eles, e na sua formosura se consumirá o Seol. Então a Bíblia não está dizendo que o Seol é um lugar infernal no corpo físico. A Bíblia está dando referência. Se nós temos um espírito de vida, então ele vai nos refletir, nós vamos automaticamente condenar o nosso espírito a lançar-se ao Seol por causa do pecado. Então foi isso que aconteceu lá no Jardim do Éden. A mulher, o pecado, o pecado físico, a prática do pecado físico condena o nosso espírito
a ser lançado ao céu. Então, por isso que vocês podem refletir lá no estudo sobre o Espírito. Vamos para Provérbios. Provérbios 7:27. Em Salmos 14:15, né? Tem em Salmos 49, 14 e 15. Em Provérbios 7, 27. Caminho de Seol é a sua casa, a qual desce as câmeras da morte. Caminho de Seol é a sua casa, a qual desce as câmeras da morte. Então a Bíblia diz que quando o homem morre fisicamente, no pecado, ele se submete também ao seu espírito, ele condena o seu espírito a descer para o inferno. Então esse era uma das mais artimanhas do anjo Lúcifer. Era um dos maiores desejos do anjo Lúcifer. Era lançar o espírito que é eterno para um lugar que existe. Então o Seol, o inferno, o lugar de tormenta, ele existiu porque o homem tem um espírito interno. Ele pagaria o preço de se condenar-se a si mesmo e lançar seu espírito ao inferno, descer lá. Então estamos aprendendo por que existe inferno. Senão não estaria na Escritura. Senão ele não estaria escrito nessa Escritura. Né? Não estaria nessa Escritura escrito Seol. Não estaria escrito aqui. Então ele existe por causa do Espírito Eterno. Isso significa que através do pecado original que carregamos, os pecados praticados ao morrermos na parte física, estamos lançando o nosso espírito para o céu. Isso significa que através do pecado original que carregamos, os pecados praticados ao morrermos na parte física, estamos lançando o nosso espírito para o céu. Vamos então para em Provérbios 9:18. Provérbios 9. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do céu. Mas ele não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão na profundeza do céu. Então, quanto mais o anjo Lúcifer for seduzindo a humanidade a pecar, essas pessoas está submetendo uma condenação do seu próprio espírito a lançar-se no inferno. Então, por isso que o inferno existe. E nós existimos no mundo atual que tem pessoas que acreditam que existe inferno. Mas para acreditar que existe inferno, tem que ter o motivo da existência dele. Tem que ter motivo. Porque se ele não tiver o motivo da sua existência, ele está ligado a quê? Ele está relacionado a quê na vida humana? Ao nosso espírito, o espírito eterno. E quanto mais o anjo Lúcifer for induzindo a humanidade a pecar, a criar estilo de vida pecaminoso, ou se preocupar em cada vez mais andar no pecado, a
vontade do anjo Lúcifer está cumprindo na vida daquela pessoa quando ela morre na parte física e se submete à condenação do seu espírito para o inferno. Vamos então para Provérbios 15, 11. Então, uma referência nós temos aqui, ele está convidando. Então, o anjo Lúcifer está convidando a humanidade a pecar, seduzindo a humanidade a pecar. Provérbios 15, 11. Todos os dias do aflito são maus, mas o coração contente tem um banquete contínuo. É 15, 11, né? Provérbios 15, 11. O Seol e o Abadão estão abertos perante o Altíssimo. Quanto mais o coração dos filhos dos homens, quanto mais o coração do filho dos homens. Então a Bíblia não está nos ensinando o quê? Que quanto mais as pessoas se preocupam em pecar e andar no pecado, agradar na parte física, na sua parte física, ela está se comprometendo o seu espírito. E Provérbios 36. Provérbios 36. Vamos para Eclesiastes 3, 21. Quem sabe se o espírito dos filhos dos homens vai para cima, e seu espírito dos brutos desce para a terra. Quem sabe seu espírito dos filhos dos homens vai para cima. Quem sabe? E seu espírito dos brutos descem para a terra. Quem sabe, né? Então isso significa que através do pecado original que carregamos, os pecados praticados, ao morrermos na parte física, estamos lançando o nosso espírito para o céu. Davi pedia sempre orações para o nosso Altíssimo de nunca lançar seu espírito ao céu. A Bíblia diz que Davi tinha uma grande preocupação. No quê? No pecado. Porque Davi sabia, dentro do seu coração, que seu espírito era eterno. Então, Davi sabia que existia um inferno. Em Salmos 16, vamos para Salmos 16, buscar algumas referências bíblicas aqui. Em Salmos 16, 10, vocês podem ver aqui. Pois não deixarás a minha alma no céu, não permitirás que o teu santo veja corrupção. A Bíblia diz aqui, não deixarás aqui a minha alma, mas é o meu espírito. Né? A referência aqui está falando sobre alma. A alma é o corpo físico, mas ele está querendo dizer do seu espírito. Pois não deixarás o meu espírito no céu. No céu, então, Davi tinha conhecimento que o inferno existia. Davi tinha o conhecimento que o seu espírito era eterno. E a preocupação de não pecar contra o Altíssimo. Para que pecando, morrendo no pecado, estava se submetendo à condenação do seu espírito, lançando para o inferno. Então o inferno existe por causa do nosso espírito. É isso que nós estamos aprendendo. Então Davi tinha uma preocupação muito grande em relação de tomar cuidado de não pecar contra o Altíssimo. Em Salmos 31, 5, Salmos 31, 5, nas tuas mãos entrego o meu
o Espírito, tu me remiste o Altíssimo. Então ele está dizendo assim, ó, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Davi dizendo. Então Davi tinha preocupação com o seu Espírito em relação de não pecar contra o Altíssimo para não submeter a condenação do seu Espírito. Então ele tinha essa preocupação no seu coração, porque primeiro, quando nós sabemos que o inferno existe, se nós sabemos que nós temos um Espírito eterno, aí há preocupação. Por quê? Porque o desejo do anjo Lúcifer é que toda a humanidade ande no pecado, pratique o pecado, para esquecer e não se preocupar com o Espírito. Isso é importante. É muito importante conhecermos essas coisas, esses ensinamentos. Muito importante. Para preservarmos o nosso espírito. Nós temos que conhecer uma coisa importante que eu não quero deixar aqui. Importante é a preocupação do pecado. Nosso corpo físico ele não está ausente do pecado. Podemos pecar constantemente. Podemos submeter o nosso corpo físico a ser escravo do anjo Lúcifer para pecar continuamente. E dar ao anjo Lúcifer o privilégio de condenar o meu espírito. Então isso é muito importante.